Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nesta manhã abençoada, esse dia que o Senhor preparou para nós, nós entramos na presença do nosso Pai bondoso, amoroso e misericordioso. Aleluia. Em gratidão por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer em nossas vidas. Nós entramos na presença do Senhor, consagramos a nossa vida, o nosso dia, a nossa família ao Senhor. Consagramos tudo, porque Deus é quem dá a direção. Que o Espírito Santo do Senhor venha tomar a primazia de tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer, que Ele possa visitar o teu lar com paz, visitar a tua família, levando a concórdia, que Ele vai levando a paz, a cura, a libertação no meio da tua família, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e é por isso que nós estamos alegres. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nosso pãozinho diário está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Os versículos são do 13 ao 17, que vai falar sobre o chamado de Levi. Então, tornou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe: segue-me. Então, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu vim chamar os justos, mas sim, não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Então, Jesus já sabia que Levi ele tinha um chamado, só que ele estava ali no lugar errado. Mas Jesus não se hesitou porque ele estava no meio dos pecadores. Porque Jesus vai no meio que for preciso ir para arrancar aquele que é escolhido. Aleluia. Para curar aquele que precisa de cura. Tem muitas doenças que o médico pode curar, mas a doença da alma só Jesus pode curar. E aquele que é escolhido por Deus, que Deus escolhe desde o ventre da mãe, porque a salvação é para todos, mas nem todos são escolhidos. Como nem todos são escolhidos? Nem todos aquele que está na presença do Senhor é escolhido para tal coisa. Tem aqueles que Jesus escolhe para louvar, tem os escolhidos que ele escolhe para ministrar a palavra, outros para ensinar. Tem vários dons, né? O fruto é um, mas são várias qualidades que tem esse fruto. Então, Levi estava ali e Jesus sabia que ele precisava. Ele tinha um chamado e Jesus chamou: me segue. E ele não deu trabalho, ele obedeceu, ele levantou e foi e seguiu Jesus. Quem sabe você é até um escolhido para fazer algo no reino do Senhor e você está no lugar errado. Jesus, ele te encontra onde você estiver, porque ele não faz acepção de pessoas. Quando os publicanos
né? Os fariseus viu Jesus assentado ali, né, à mesa, juntamente com os publicanos e pecadores. Foi os fariseus começaram, né, a blasfemar contra Jesus, que ele não podia estar ali. Mas Jesus deu a melhor resposta. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Nós precisamos entrar e estar em meios que às vezes vamos ser até julgados. Quantas vezes tem pessoas que passam só em ver alguém dentro de um bar tomando um copo de refrigerante? Olha onde fulano está. Será que já está desviado? Será que está ali tomando uma cerveja? Quantas vezes somos julgados por estar com alguém que as pessoas acham que não poderia estar? Às vezes é uma festa em família ou um aniversário. Aí eu não vou porque eu sou cristão, eu não posso estar naquele meio. Isso chama-se egoísmo. Fazer acepção de pessoas. Será que Jesus faria? Não faria, porque ele não fez. Jesus estava em lugares que os fariseus menos esperavam que ele estivesse. E era ali que ele estava. Não para se contaminar, não para se meter em más conversações, mas para fazer a diferença. Porque aonde Jesus passou, coisas extraordinárias aconteceram. Houveram libertações, curas. Houve diferença. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E são coisas boas. Aleluia. Levi Mateus, um dos publicanos judeus, ao aceitar o convite de Jesus para segui-lo, abandonou o seu lucrativo trabalho e tornou-se a um dos seus mais chegados discípulos. Tá vendo? Ele abandonou. Levi deixou tudo para trás para seguir Jesus e se tornou ali um dos discípulos mais chegados de Jesus. Porque quem deixa tudo, né? Está escrito no Evangelho que aquele que não deixa pai, mãe, casa, irmãos, por amor dele, não é digno dele. E quantas vezes tem pessoas abandonando o Evangelho, a palavra, porque o esposo não quer, porque a esposa não quer, minha esposa não quer, não aceita que eu vou, meu esposo não aceita, eu não vou, para não ter atrito, eu tenho que ser sábia. Temos que ter sabedoria até certos pontos, porque muitas das vezes o inimigo usa pessoas e a gente vai falando que é sábia e perde a alma, perde a salvação. Uma vez, eu gosto de contar sempre as experiências, né? Uma vez eu fui confrontada por ter que escolher, ou eu ou a igreja. Eu imediatamente, nem você e nem igreja, eu escolho Jesus. Sem você eu vivo, posso continuar vivendo. Se ir lá na igreja eu posso continuar vivendo, mas sem Jesus eu não vivo mais. E eu nunca vi cristão ser cristão só dentro de casa, ele tem que congregar. Então eu vou na igreja, mas abandonar Jesus jamais. Eu posso até não ir todo dia para a igreja, mas eu posso servir Jesus todos os dias, todo momento da minha vida. Então, às vezes o inimigo ele fica furioso com as certas respostas que a gente dá na ousadia do Espírito. Pela misericórdia de Deus, né, eu evangelizei uma pessoa e ela, né, aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando ela foi apaixonada mesmo por Jesus. O esposo ficou lá no mundão, bebendo cachaça.
E ela disse: agora eu tenho uma aliança com Jesus. Se você quiser viver comigo, você vai viver. Se não, você toma seu rumo, porque eu e Jesus. Porque aquela pessoa estava cansada de sofrer, cansada de ser doente espiritual. E ela agora tomou uma atitude para poder servir a Jesus, porque ela já sabia que com Jesus ela ia lucrar mais. E Jesus gostou da atitude dela. Foi lá e salvou o esposo dela. Num grande dia ele pediu ajuda e ela disse: a ajuda que eu posso te dar é: vamos para o local que eu estou, porque lá você vai ser curado. E ele foi. E para a honra e glória do Senhor está há 7 anos. E eu creio que vai ser até que a morte o separe. Aleluia. Na presença do Senhor, né? Os dois. Mas quando cada um ir, nem a morte vai separar eles de Jesus. Separa o ser humano aqui na terra. Mas a palavra do Senhor diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Porque nós estamos aqui, estamos debaixo dessa proteção divina. Estamos guiados pela presença dele. E quando nós sair dessa vida para outra, nós vamos continuar lá, num lugar melhor, que não vai haver dor, não vai haver pranto, nem choro, nem ranger de dentes. Vai haver glória a Deus e aleluia, a vida de paz. Aleluia, ruas de ouro e de cristal, porque é o que Deus tem prometido para nós, está esta promessa. Aleluia. Então, nós temos sim que nos levantar cada dia para ministrar a palavra, pregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, porque Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aleluia, e chamar os pecadores ao arrependimento, né? E nós somos ungidos por ele para apregoar as boas novas do Senhor. Aleluia. Os publicanos eram pessoas odiadas entre os judeus, porque trabalhavam para Roma, cobrando pesados tributos dos seus irmãos. Aos olhos da nação, eles eram considerados como traidores da pátria. Alguns dias depois de sua inteligente decisão, Levi resolveu homenagear Jesus com um banquete em sua casa. Oh, glória a Deus! Ele, com certeza, ali hoje é o que nós chamamos de culto de ação de graça. Ele estava ali oferecido aquele banquete porque ele queria homenagear Jesus e através da vida dele outras vidas ser edificadas e trazendo para o rebanho. Oh, glória a Deus! Para este evento ele convidou também os outros discípulos e juntamente com eles convidou também muitos dos seus colegas de suas renunciadas profissão, devidamente com a intenção de que com ele estava também com ele estes também pudessem ser alcançados pela graça salvadora de Jesus. Tá vendo? Né? Aqueles que eram colega de trabalho dele, ele convidou, né? E é sempre bom quando nós fizermos um culto de ação de graça, não convidar só cristãos, convidar aqueles, porque eu fui, né? Jesus me pegou, me chamou no dia que eu, né, fui para Jesus, ele me chamou num culto no lar de uma pessoa que nem evangélico era também, nem cristão era, né? Essa pessoa era alcoólatra, bebia 1 litro de 51 por dia, mas ela abriu as portas da casa dela para o reino do céu ser anunciado, para a palavra de Deus ser apregoada. Aleluia. E se nós não tivesse quem pregasse, como nós íamos ouvir? E eu era religiosa, mas era vazia. Eu tinha um vazio na alma, que só quem preencheu foi Jesus. Aleluia. E ali naquela tarde eu fui alcançada pelo poder da palavra, que Jesus falou para mim que eu precisava nascer de novo da água e do Espírito. E eu fiquei curiosa. Eu quero nascer de novo. E o Espírito Santo falou comigo durante uma madrugada inteira que eu precisava nascer de novo.
E eu sabia que aonde eu estava eu não ia ter esse novo nascimento. Aleluia. E eu não me arrependo. Você que está aí sofrendo, com vazio na sua alma, aflita, você precisa nascer de novo. Às vezes você está até dentro da igreja. Você está dentro, né, achando que você está no caminho certo. Você está no caminho certo, mas você precisa nascer de novo. Tem pessoas que ainda estão precisando, já foi liberto por Jesus. Jesus já veio, já libertou, já deu, né, a carta de libertação, mas continua preso na religiosidade, com um vazio na sua alma, carregando um fardo que só quem pode carregar é Jesus. Aleluia, seja livre, seja liberto hoje por Jesus. Ele quer curar a tua alma. Aleluia. Jesus comparou-se a um médico, o médico de almas. Os pecadores comparou-os com doenças, com doentes. Afinal, o pecado é uma doença da alma. Então, Jesus quer nos libertar da doença da alma. Na sua defesa, Jesus lembrou-se de que os sadios não precisam de médicos, e sim os doentes. Os convidados de Levi e Mateus eram pessoas que careciam de médicos espiritual para serem curados da enfermidade do pecado. Aleluia. Os fariseus, tal qual eles careciam dessa mesma cura, mas não queriam admitir que precisavam de médico, né? Infelizmente, hoje tem muitos fariseus. Até sabe que precisa, sabe que está doente. Tem pessoas que estão doentes no vício, que não consegue mais se libertar sozinho. Está escravo do pecado, escravo dos vícios. Aleluia, escravo da prostituição. Tem tantas escravidão, tem tantas doenças, não só da carne física, porque a carne física, né, o médico pode até curar, mas tem doenças que só Jesus pode curar, a doença da alma, que é o pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Eles mesmos os automedicavam, tomando o amargo remédio da justiça própria. Como é confortador saber que o pecado tem cura. O remédio do grande médico da alma é o sangue dele, vertido na cruz do Calvário. Ele é aquele a quem o Espírito Santo ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciando-lhes o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Se você se sente necessitado dos seus cuidados, pode procurá-lo no consultório da oração, que a consulta é de graça. Se você necessita dessa consulta, pode consultar na oração. Ore, fale com Jesus, fale com Deus, e você vai ser curado de graça, vai ser atendido gratuitamente, com a alegria na tua alma, com a cura da alma. Louvado seja Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Os fariseus surpreenderam-se constantemente com os locais onde Jesus aparecia. Ele não se juntava às pessoas que os fariseus queriam, que ele convivia com cobradores de impostos e outros pecadores. Aleluia. Não esperava que se ajuntasse, pelo contrário, lemos em Marcos 2 que ele convivia com cobradores de impostos e outros pecadores, né? Então os fariseus queriam mandar em Jesus. Eles tinham raiva lá dos romanos que cobravam, né, até impostos
além do normal, eles faziam tudo errado, então ele se considerava mais santo do que eles. Mas se ele estava fazendo errado, o que é que Jesus tinha que fazer? E hoje, trazendo para os dias de hoje, se uma pessoa está errado, está nos caminhos errados, o que é que nós temos que fazer? Se afastar daquela pessoa, fazer a acepção daquela pessoa, ficar com raiva, porque nós vemos muita religiosidade, muita santidade sem ação. Nós não temos que nos misturar para fazer o mesmo, mas para fazer a diferença. Com amor, levar a verdade, levar a libertação, libertar os cativos. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas se vocês crerem, você vai fazer obras maiores que estas. Então nós estamos aqui para fazer obras maiores, não para querer ser melhor que Jesus, nunca. O melhor é Ele. Se dele não vier nada, nós não temos também. Nós só temos aquilo que Ele nos dá. Mas nós temos que aceitar Ele e aceitar as benevolências dEle. Nós estamos na presença dEle, pedimos poder, autoridade e vamos regaçar as mangas e falar, né? Ele diz que os covardes voltam atrás. Nós não somos covardes, não vamos ser covardes, né? Deus, ele não está olhando para status de ninguém, não está olhando para a beleza, para a condição financeira. Ele quer o quê? Coragem. Se nós somos corajosos, ele vai nos usar para ganhar almas para o reino dele. Aleluia. Quando Levi foi liberto, ele fez o quê? Deu culto de ação de graça, deu a festividade, marcou almoço na casa dele, convidou aqueles que eram amigos dele, que vivia trabalhando com ele, para eles também conhecerem a verdade. E quando nós fazemos uma festa, o que é que a gente faz? Convida só quem é cristão. Porque eu só posso convidar fulano, porque Bertano não pode vir. Porque ele não é cristão, tem que ter, né? Não pode tocar em nada, porque ele não é cristão. Ei, Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus estava ali fazendo a diferença. E essa diferença que nós estamos. Jesus não estava no meio dos publicanos falando mal da vida de ninguém. Ele não estava ali para julgar, ele estava ali para curar. E nós somos a imagem e a semelhança dele, nós temos que fazer essa diferença. Aleluia. Glória a Deus. Pessoas cujo testemunho parecia gritar: impuro. Mas lá estava Jesus, junto àqueles que mais precisavam dele. Mais de 2000 anos depois, Jesus continua a semear sua mensagem de esperança e salvação em lugares inesperados, entre as pessoas mais inesperadas. E ele nos convoca e capacita para participar desta missão. Louvado seja Deus. Aleluia. Temos que pedir estratégia para Deus, para que a gente, possa estar tendo a oportunidade de semear a palavra, o reino dos céus. Aleluia. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai celestial, sou grato por me surpreender e me convocar a ser parte desta missão. Obrigado por ter me escolhido, Pai. Agradeça a Deus. Agradeça a Jesus por ter te escolhido, né? Deus por te escolher e Jesus para vir nos salvar aquele que se havia perdido. Amém? Deus abençoe a tua vida e que esta palavra, Pai, possa chegar aonde eu não posso ir. Que ela possa chegar com poder, com graça, com ousadia no Espírito, com cura e libertação de almas, em nome de Jesus. Que aquele que estiver preso ao pecado, aos vícios, sejam libertos para a honra e glória do Senhor. Amém. Graças a Deus.